Graças e paz, irmãos. Privilégio enorme estar aqui na noite de hoje. Agradeço o convite, Reverendo Diego, do Conselho da Igreja de Fragoso. Não podia vir aqui e não falar do presbítero Severino, assim como Paulo diz a Timóteo, que eu devo honrá-lo e respeitá-lo como um pai, e é assim que a gente o faz, tanto no presbitério quanto na Igreja do Senhor. Irmãos, a gente se alegra de poder ver a Igreja do Senhor em Olinda crescendo. Quando Diego me falou do tema do aniversário da Igreja, eu fiquei muito feliz, né, quando a gente pensa a respeito justamente dessa celebração tendo Cristo como o centro da nossa vida. Eu queria falar de uma dessas características da celebração. Cristo sendo o centro da sua igreja, uma dessas características é o crescimento natural da igreja. E pensando a respeito disso, irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. E nós veremos do versículo 1 ao 7, Atos 6, do verso 1 ao verso 7. O texto bíblico nos diz o seguinte: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Convido você, meu irmão e minha irmã, a orar nesse momento. Santo e eterno Deus, sabemos de que Tua é a palavra, Pai, Tua é a verdade, e sabemos que Tu tens permitido que a igreja de Fragoso, Pai, cresça em estatura, em conhecimento, e sabemos que Tu és o Senhor dessa igreja, Pai. Nós Te louvamos por isso e Te pedimos, Senhor Deus, que abra a nossa mente e o nosso coração na noite de hoje, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Cristo é que Te oramos. Amém. Irmãos, sabemos bem de que quando um dos nossos entes queridos, eles falecem, sabemos bem que isso não tem nada de celebração. Para o nosso coração, o distanciamento ou a desconexão da convivência é justamente o inverso. Mas muitas vezes, irmãos, a gente desconecta também de que o crescimento da igreja faz com que haja uma desconexão. Não é que eu deixei de ser irmão de vocês porque eu faço parte de uma outra comunidade, mas costumeiramente costumamos dizer de que igrejas multiplicam. Então, pare e pense direitinho. Há 14 anos atrás, quando essa igreja resolveu surgir, quando a comunidade de Rio Doce disse assim, vamos plantar uma igreja, obviamente houve uma desconexão de alguns irmãos. Não é que o reverendo Diego deixou de ser irmão dos irmãos da igreja de Rio Doce, e muito menos quando o Casa Caiada decidiu plantar Rio Doce, os irmãos deixaram de ser irmãos. Mas, por vezes, precisa haver essa desconexão para que o reino cresça.
Então havia uma cobrança inicial aqui destes irmãos para que as viúvas elas fossem assistidas. Então, muitas vezes, irmãos, a gente está cobrando das pessoas erradas aquilo que Deus está pedindo para que eu possa dar uma outra atenção ou um outro direcionamento dentro da própria igreja. E para mim, isso é uma das coisas mais belas do reino de Deus. Pela graça do Senhor, o meu dom não é o seu e o seu não é o dom de outra pessoa. E isso faz, irmãos, para que a gente entenda de que o Senhor nos chama dentro da sua multiplicidade de dons, que Ele quer que nós sirvamos em comunidade. E esse serviço em comunidade, muitas vezes, vai fazer com que alguns de nós estejamos servindo além do que outros. E costumeiramente isso acontece na igreja. Uns se sobrecarregarão a despeito de outros. E aí surge uma pergunta. Será que a gente tem feito aquilo que Deus nos chama a fazer dentro da nossa própria comunidade? Porque o crescimento da igreja, existe a questão da centralidade de Cristo, que é a proclamação da palavra. Então quer dizer que assistir as viúvas era uma coisa menos importante do reino. As pessoas estavam proclamando o evangelho, a igreja estava crescendo, e esse problema surgindo justamente por conta do crescimento dessa igreja. Já haviam passado 5 capítulos aqui, irmãos, do livro de Atos. E nessa sessão seguinte, a gente tem a igreja sendo alertada a respeito justamente dessa obra missionária. Imagine se o reverendo Diego, com o grupo de irmãos que decide plantar Fragoso, há cerca de 14 anos atrás, decidissem ficar presos na comunidade de Rio Doce. E essa prisão não tem nada a ver com não poder fazer nada lá, mas tem a ver justamente com esse chamado. Então, o crescimento da igreja gera necessidades, e os apóstolos estavam alertando aos irmãos que dentro dessa multiplicidade de dons, muitas vezes eu e você, a gente não vai poder fazer determinada coisa, a gente vai ter que chamar um outro irmão para se responsabilizar por isso, para que a igreja possa continuar crescendo. Então, se eu fosse, por exemplo, um diácono dessa igreja, não é que eu não pudesse chamar o reverendo Diego ou um presbítero daqui da comunidade para organizar o salão. Mas será que eu não estou atrapalhando o tempo de estudo do reverendo Diego ou até de um presbítero que vai dar o estudo aqui na escola bíblica? E eu não posso chamar um outro irmão da igreja para poder fazer isso? Então, quando a gente perde de vista essa perspectiva, irmãos, a gente está perdendo justamente a ideia de que o crescimento ele vai conduzir para que a igreja cresça em conhecimento, cresça em sabedoria e possa ajudar, não somente em questão de necessidade física, como assistir essas viúvas, mas também vai chamar a auxiliar essas pessoas nas necessidades espirituais. Então, se a gente não tem ancorado a igreja do Senhor a respeito dessas duas necessidades, a gente vai ter uma igreja pendendo para um dos lados. Então, um alerta aqui a respeito da necessidade de aconselhar mutuamente os irmãos, sendo assistidos espiritualmente, mas também assistir os necessitados dentro das suas necessidades diárias, não somente espirituais. Então, esse crescimento da igreja gera uma crise que Lucas alerta a igreja aqui. Por quê? Pense o seguinte, irmãos, tinha acabado de acontecer de 5.000 homens se converterem. Pense o seguinte, relataram a conversão dos homens, mas a gente não faz ideia das mulheres e muito menos das crianças. Qual era o montante dessas pessoas conversas a Cristo nesse momento? As necessidades da igreja eram imensas. Então imagina se tudo isso fosse sobrecarregado em cima dos apóstolos, ou como bem Jetro, lá no Antigo Testamento, o sogro de Moisés, chega para ele e diz assim: você precisa dividir o seu fardo, porque ninguém consegue dar conta disso. Então, esse é um alerta feito aos irmãos para que a igreja ela continuasse crescendo. Existia um alerta a respeito desses bens, desses irmãos sendo assistidos, mas os apóstolos estavam chegando para os irmãos dizendo o seguinte: a gente precisa estudar e a gente precisa orar.
Eles estavam pedindo para que eles tivessem tempo para que essa proclamação e esse crescimento da igreja tivesse essa perspectiva também. Então, a situação lembra a situação de Moisés julgando o povo de Israel. Jetro vai fazer isso lá em Êxodo, capítulo 18, mas o que é que Jetro estava fazendo a Moisés? Ele estava aliviando o fardo dele. Então, o crescimento da igreja, irmãos, tem a ver também com um alívio de fardo dentro do serviço a esse rei. Então, as mulheres piedosas, elas podem assistir, por exemplo, à junta diaconal. Esses irmãos que servem na igreja podem dar liberdade para que o conselho possa visitar a própria igreja, possa ouvir os irmãos que precisam ser aconselhados. Então, esse alerta estava acontecendo aqui justamente para que, dentro dessa estrutura, a igreja tivesse fluidez, e dentro dessa fluidez, a igreja fosse crescendo organicamente. Então, organização tem tudo a ver com crescimento orgânico. Imagina se a gente não tivesse essa estrutura aqui e de repente começasse a chover. A não ser que a gente viesse para todos os cultos com um guarda-chuva, mas ainda assim iria respingar em nós. Então, de repente, alguém disse assim, não, a gente precisa de um lugar. Esse lugar precisa ser coberto. Então, dessas coisas simples, de uma pessoa que entra aqui e varre o templo e passa pano, e de repente organiza as cadeiras, para que a gente possa prestar atenção, aprendendo a palavra de Deus, sendo instruído. Então, houveram homens que instruíam a igreja e conduziam o rebanho. Então, o segundo aspecto, irmãos, é que esse crescimento ele vai proporcionar tanto ajustes quanto oração. Então, a gente nunca desconecta o fazer do orar. Ou como diziam os nossos antigos pais, a gente precisa orar e trabalhar. As duas coisas não desconectam. Muitas vezes eles dizem, não, mas eu preciso orar, mas você precisa fazer também, irmão. E outros vão pender justamente para o outro lado. Né? Mas eu preciso fazer, está esquecendo de orar, irmão. Então, as duas coisas elas entram em equilíbrio dentro do reino. Então, 12 homens decidiram fazer alguma coisa. E os apóstolos, ao receber essa ordem de Cristo, eles começaram a perceber um desvio de rota. E esse desvio de rota, o que é que está sendo alertado aqui? Eles chegam para esses irmãos assim, a gente precisa dividir o fardo, a gente precisa eleger um novo grupo para que esse grupo divida os afazeres dessa igreja que está crescendo de maneira descontrolada. Imagina, irmãos, a gente tem cerca aqui de 80, 100 cadeiras, de repente amanhã aparecesse o dobro aqui. Eu tenho certeza que o conselho e a junta diaconal se desesperar, porque o pessoal ia começar a sentar aqui fora na mureta, ia ficar aqui fora em pé, pendurado nas janelas, ia sentar naquela muretinha ali da árvore lá atrás, e de repente o povo ia se organizando para tentar pelo menos ouvir a palavra de Deus. Então, muitas vezes, Deus está nos chamando a essa organização para que a gente receba também com a organização e consiga dar atenção àqueles que iam chegando. E as viúvas eram um grupo que levanta-se o alerta, poderia ter sido qualquer outro grupo aqui, para que essas mulheres não fossem desamparadas. Então, a palavra mesa, aqui no texto, irmãos, ele está se relacionando com distribuição diária. Ou seja, essa divisão dos afazeres, essa divisão da organização. Então, esses homens que eram capazes, ele organiza esse novo grupo. Então, essa estrutura de 12 indica uma nova estrutura de 7. E não se apega ao número. É simplesmente uma estrutura para que as coisas funcionassem. Ele diz assim, vocês precisam reconhecer 7 homens, e a gente às vezes até diz errado, né? Não vai ter eleição na igreja, a gente vai eleger. Mas o alerta aqui é, reconheçam homens piedosos. Homens que fossem capazes de fazer determinadas coisas. Então, muitas vezes a gente confunde esse chamado, irmãos. O homem piedoso não vai ser, obrigatoriamente, ou os homens mais piedosos, os homens melhores ou mais bem-sucedidos da igreja. Isso não tem associação, correlação direta. Pode ser que um homem mais humilde e simples, ele seja tão piedoso e capaz para ser um presbítero da igreja, quanto um homem que tem um emprego, digamos assim, numa palavra simples, melhor. Porque Deus nos chama a sermos fiéis a Ele. A decorrência disso é a nossa fidelidade ao nosso emprego
e também em decorrência ao próprio serviço à Igreja de Cristo. Então, quando a gente olha para esse tipo de coisa, os apóstolos chegaram e disseram o seguinte: esses homens precisam ter boa reputação e eles precisam ser cheios do Espírito. A boa reputação mostrava em como eles faziam. E ser cheio do Espírito mostrava esse relacionamento próximo com o próprio Deus. Não tem nada de sobrenatural nessa indicação aqui, não. Porque a coisa mais surpreendente na nossa vida, irmãos, é a nossa própria conversão. Não tem coisa melhor do que essa. Então, celebrar o aniversário da igreja, igual estávamos vendo aqui, é celebrar a nossa própria união com Cristo. Porque nós somos filhos desse próprio Deus que nos chama a ser igreja. Então, muitas vezes, assim, né? Para que celebrar o aniversário da igreja? Porque a gente está celebrando a nossa própria comunhão, a comunhão dos santos, irmãos. E pela graça de Deus, o Senhor tem permitido que a igreja ao redor do mundo cresça. E a gente louva a Deus pelo crescimento da igreja de Fragoso. Josué, ele visualiza isso lá em Números. Números 27, de 16 a 20, vai ser dito o seguinte: que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, que entre adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos, transmita-lhes as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. A gente tem dificuldade de visualizar esse tipo de coisa. Porque muitas vezes a gente não esteve por tanto tempo dentro de uma igreja, mas eu consigo visualizar várias imagens aqui possíveis de irmãos que serviram ao Senhor por tanto tempo e de repente é chamado, por exemplo, um outro pastor para substituir. Então, pensando aqui na realidade nossa de Olinda, eu fico pensando, por exemplo, no reverendo Valmir. Enquanto um pastor assume a igreja de Olinda, mais conhecida como Igreja do Varadouro, por um homem que teve um ministério por tantos anos lá na igreja de Olinda. E a gente sabe também que isso chegou a acontecer em Rio Doce, há alguns anos atrás, com o reverendo Josias. Imagina, o reverendo Josias passa um tempo na igreja de Rio Doce e de repente chega um irmão para assumir. E o Senhor diz assim: Moisés, eu quero que você ponha a mão em Josué, para que a igreja, a comunidade de Israel, reconhecesse a autoridade que estava sendo colocada sobre aquele homem. Então, esses irmãos que estavam pedindo para tivesse tempo para orar, a perspectiva de oração aqui é porque eles queriam estar assistindo a igreja também e principalmente espiritualmente, para que a igreja estivesse sendo assistida por aqueles que deveriam olhar, cuidar e acolher a igreja de Cristo, ensinando e pregando o evangelho. Então vocês acham que todo mundo gostou do que estava sendo pedido? Porque sabe o que é interessante? Quanto mais tempo você está na igreja, quanto mais você convive com determinados líderes, vocês não querem, a gente não quer normalmente pedir para que outro faça. Então, por exemplo, eu começo a me afeiçoar pelo reverendo Gustavo, que está ali do lado do reverendo Diego, que estava cantando aqui. Então, se eu ligar para o irmão e dizer assim: irmão, eu vou visitar você, a primeira pergunta que ele vai fazer é: reverendo Gustavo não vem não? Porque a decisão era aqui o seguinte: os apóstolos não vão conseguir, então reconheçam 7 homens, 7 diáconos, para que ajudem nesse serviço. Esses homens não iam ser reconhecidos de imediato, irmãos. Imagina uma irmã perguntando: quem é você? Quem é você, Nicanor? Cadê Pedro? Porque muitas vezes a gente quer dizer por quem a gente quer ser recebido ou atendido, e muitas vezes a gente quer dizer para essa própria pessoa em como ela vai tratar do nosso caso.
Então tenha certeza, meu irmão e minha irmã, de que a tentação de criticar esse novo plano presente, que na verdade estavam dando uma solução para as queixas, era muito possível. Mas os apóstolos, eles declaram que eles permaneceriam dedicados. A gente estava dizendo o seguinte: não, vou deixar 7 homens aí e a gente vai se embora. O que eles estão dizendo, irmãos, é: a gente precisa de mais 7. Não é a gente vai embora, não. A gente precisa de mais gente ajudando. Então, essa perspectiva de crescimento da estrutura da igreja, muitas vezes pensando, vai piorar a situação. E, na verdade, o Senhor está chegando assim: vocês precisam aumentar a estrutura para que a igreja continue funcionando. Então, essa era uma das preocupações importantes. Essa era uma questão que estava tocando no coração desses irmãos. E a gente chega no terceiro e último aspecto do texto: o crescimento do evangelho de Cristo. Ou seja, quando a gente decide proclamar esse Cristo, que deve ser o centro da nossa vida, mas que também deve ser o centro da nossa igreja. Então, essa celebração da centralidade de Cristo, a gente deve acontecer, porque isso vai promover, irmãos, bênçãos sobre bênçãos. E muitas vezes a gente quer dizer como é que a bênção vai funcionar. E esses irmãos estavam alertando a igreja aqui, porque a palavra que é dita aqui por agradou no texto, ela vai demonstrar, irmãos, no versículo 5, essa harmonia entre os apóstolos e a comunidade cristã que vivia ali naquela região. Então, essa sugestão desse reconhecimento dos irmãos, desses irmãos que possivelmente eram judeus helenistas, ou seja, judeus que tinham conhecimento da língua grega quando não viviam ali, eles apresentaram esses homens em oração a Deus. Não foi do tipo assim: eu achei André bonito, eu achei Gustavo bonito, o presbítero Severino é o mais bonito aqui, então eu vou reconhecê-los pela beleza. Então, irmãos, quando a gente vai decidir qualquer coisa da igreja, seja o reverendo Diego ou qualquer outro líder da igreja, seja um presbítero, um diácono, que vem aqui à frente e diz assim: irmãos, nós precisamos orar. Isso significa, irmãos, que a gente está na completa dependência do próprio Deus. E essa celebração desses 14 anos da igreja de Fragoso também deve fazer com que a gente reconheça de que foram 14 anos na dependência do nosso Deus, de que Ele assistiu à igreja de Fragoso durante todo esse tempo, e de que a igreja ela deve funcionar, seja no reconhecimento dos líderes, até os serviços mais simples da igreja, dentro da dependência desse Deus que tem cuidado da igreja ao longo de toda a história da humanidade, de toda a história da redenção, irmãos. O Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Não tem pandemia certa, não tem guerra certa. Pode começar a explodir coisa lá na Rússia, pode soltar bomba aqui no Brasil, a gente vai morrer, mas a gente vai estar com o Senhor, irmãos. A gente não vai estar com outra pessoa, não. E muitas vezes a gente não tem ideia dessa distância, e Deus está nos chamando a orar a respeito disso, porque quando a gente adota essa prática de reconhecer a nossa total dependência do próprio Deus, o que estava acontecendo aqui, irmãos, é que esse aumento, esse chamamento a que a igreja de Deus aumentasse, é porque a palavra de Deus, ela mostra a nós como sua igreja, de que esse poder, ele não é um poder que fica parado. Ele não funcionou somente para aquele momento, irmãos. Porque senão só quem seria salvo eram aqueles irmãos. Mas foi dito de que o evangelho deveria ser pregado em todo lugar, em toda a terra. E esse poder, ele continua funcionando e agindo. E outra coisa, irmãos, esse poder não serve somente para salvar a nossa vida, não. Para mim, dessas coisas mais maravilhosas do evangelho, o evangelho não serve, irmãos, somente para salvar o nosso coração. Cristo nos salva, a gente não fica preso lá naquele dia que a gente foi salvo, não. Ele continua atuando durante toda a nossa vida. O Espírito Santo é deixado justamente por isso.
para que a igreja continuasse sendo assistida. Então Deus tem cuidado dos seus durante todo o tempo. E se a gente perde de vista essa perspectiva, o efeito dessa palavra proclamada, ela torna-se alguma coisa que não deveria tornar-se. Porque, na verdade, ela deveria mostrar que existe vidas sendo transformadas dentro de uma comunidade. Então, a grande pergunta é, a gente tem crescido para a glória de Deus? Ou a gente tem crescido simplesmente para crescer? Parece uma pergunta simples, né? Mas os apóstolos sabiam bem o que estava chamando ao desafio. E vai ser dito o seguinte: sacerdotes, através da proclamação do evangelho, eles eram convertidos, persuadidos pela pregação, e eles iam unindo-se à igreja. Isso aconteceu, acontece e continuará acontecendo até que o nosso Senhor e Rei volte, irmãos. Isso não vai parar de acontecer. Deus continua rei soberano em todos os aspectos. Isso não vai ser diminuído porque a gente não tem, muitas vezes, acreditado no crescimento da igreja de Deus. Existe coisa mais controversa, irmãos, e mais louca do que nós, no meio da pandemia, e a igreja do Senhor crescendo. Todas as igrejas do nosso presbitério cresceram, irmãos. Não foi uma, não, foram todas. E isso é um pedacinho da imagem que a gente visualiza. Se a gente começar a perguntar os outros amigos nossos pastores, a igreja cresceu muito durante a pandemia. Mas isso aconteceu única e exclusivamente para a glória desse Deus que nos chama a trabalhar para essa igreja que cresce. Não é a nossa igreja, mas é o nosso Deus que nos deu essa igreja. Então, dentro da igreja, irmãos, deveria prevalecer o princípio de que não deve haver nenhum carente entre aqueles que criam. Paulo vai alertar isso a Timóteo. Não deixe que os da sua casa, nem os da fé, deixem de ser assistidos. Porque se vocês fizerem isso, vocês são piores do que os ímpios. Então, muitas vezes, eu e você vai ser tentado a pegar o nosso dinheiro que a gente deveria estar contribuindo para que os carentes ao nosso redor fossem assistidos, e a gente vai dar porque a gente viu uma propaganda na TV e achou bonito. Irmãos, se eu estou dando dinheiro a uma propaganda que eu achei bonita, em vez de ajudar os da minha casa e os da igreja, a gente está invertendo as coisas. Então, esses homens estavam sendo reconhecidos justamente por isso. Sabe uma outra ideia errada que a gente tem? É de que um ministro, um pastor, ele não é ministro da igreja. Ele não é ministro simplesmente de uma congregação local, mas ele é um pastor, primeiramente e acima de tudo, do evangelho do próprio Cristo. A gente vai falar da IPB porque a gente faz parte de uma comunidade, de uma igreja, e que é grande no Brasil. Mas antes de qualquer outra coisa, nós somos ministros do próprio Cristo. E a gente deve fazer aquilo que o Senhor nos chama para que façamos. A gente deve resguardar-se, irmãos, contra atrativos que nos levam para longe da nossa responsabilidade. É uma coisa que eu digo a muitos irmãos lá na igreja. Sábado à noite a gente podia estar em qualquer lugar, mas a gente decidiu vir para cá. Do que adianta a gente estar aqui e pensar que poderia estar assistindo qualquer coisa ou fazendo qualquer outra coisa? Você decidiu vir para cá, meu irmão, que o coração e a sua mente estejam aqui. Diáconos que são reconhecidos para ajudar os necessitados, servos em nome e em favor de Cristo, eles fazem esse trabalho e eles devem realmente diferir dos mestres e pregadores do Evangelho. E isso não é uma diminuição do serviço, irmãos, é apenas uma diferença do que vai ser feito. Os que pregam o Evangelho não são melhores daqueles que cuidam do funcionamento da igreja. Como eu disse anteriormente, as duas coisas precisam acontecer na igreja. A gente está sendo tão cristão quanto vindo e ouvindo aqui a palavra, mas também assistindo um irmão que está sendo necessitado. Então, se a gente pudesse resumir
Aquilo que a gente aprendeu nessa noite, irmãos, e concluindo, o resumo seria esse. Os impedimentos ao crescimento causados pelo próprio crescimento podem se tornar ocasiões de crescimento quando as prioridades são protegidas e o ministério ele é compartilhado. Prioridades protegidas e ministério compartilhado. Ou seja, a gente não pode deixar de congregar. Isso é uma prioridade. Mas os presbíteros da igreja, eles não podem deixar de proclamar esse evangelho. Mas eles precisam compartilhar também a tarefa. Então, um grande desafio nosso, irmãos, para que a igreja de Fragoso continue crescendo, é para que a gente compartilhe o nosso serviço e continue honrando a Cristo, como eu sei que vocês têm honrado. Continue compartilhando a vida de vocês, continuem se reunindo, porque isso honra o nosso Deus. A gente não vem para a igreja porque a gente quer. A gente vem para a igreja porque houve uma santa convocação. Alguém nos chamou para vir. E o próprio Deus nos chamará até que Cristo volte. E que a gente continue a honrar em tudo aquilo que Ele nos chama a fazer. Vamos orar? Santo e eterno Deus, sabemos que o Teu poder ele é imenso, Pai. E de que Tu continuas cuidando da Tua igreja. E de que Tu continuarás cuidando, Senhor, durante todo esse tempo, Pai. Cuida do nosso coração, cuida da nossa mente, Pai, nos ajuda a fazermos a Tua vontade, que nós não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, Pai, mas que o nosso coração esteja firmado em Ti. Que a Tua graça e o Teu amor, Senhor, estejam firmados em nós, Pai. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Deus os abençoe, irmãos.